eu estive hoje em Laranjeiras, acompanhando a agenda do ministro da Cultura, que está agora aqui em Aracaju. Veja a matéria agora. A cidade de Laranjeiras recebe pela segunda vez neste ano a visita do ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Senhor ministro, o que se deve à visita do senhor à cidade histórica de Laranjeiras? Bom, eu estou aqui em Sergipe por diversas razões. Começamos com a realização do Seminário de Capacitação Cultura Gera Futuro, que tem por objetivo, no final das contas, aumentar o investimento em atividades culturais por meio dos mecanismos do Ministério da Cultura aqui em Sergipe. Então estamos capacitando produtores, artistas, para que eles possam usar mais e melhor os nossos mecanismos de incentivo à cultura. Também vim aqui anunciar um investimento do governo federal por meio do Ministério da Cultura nos festejos juninos de Sergipe, incluindo Aracaju e diversas outras cidades. Os festejos juninos realmente estão entre as principais manifestações culturais, não apenas aqui do estado, mas do nosso país, né? E nós queremos fortalecer e contribuir para que essa tradição permaneça e cresça, e inclusive também aumente a sua contribuição para o desenvolvimento de Sergipe na forma de geração de renda, geração de emprego, etc. Também estou aproveitando para verificar em loco algumas intervenções que nós estamos fazendo, alguns projetos que nós estamos apoiando na área de patrimônio histórico, construção de centros culturais, apoio a grupos e entidades de arte e cultura. Enfim, temos um grande investimento por meio do Ministério da Cultura aqui no desenvolvimento da cultura em Sergipe. O ministro da Cultura vem a Sergipe no dia de hoje anunciar muitos investimentos, dentre eles investimentos no patrimônio histórico do nosso estado, através do IFAM e especialmente aqui no município de Laranjeiras, pela sua história, pela sua tradição e pela riqueza cultural que tem Laranjeiras. Agora, o ministro, depois dessa vinda aqui, visitando todo esse patrimônio histórico, visitando igrejas, anuncia a restauração de algumas delas através do IFAM. Então, esse é um trabalho de manter viva a nossa história, nossa tradição e, acima de tudo, manter preservado o nosso patrimônio histórico. Laranjeiras, sem sombra de dúvidas, é um dos grandes patrimônios históricos, não só de Sergipe, mas do Brasil. Então, pela importância de Laranjeiras, vem o ministro da Cultura pela segunda vez somente esse ano. Na primeira vez veio conhecer, agora veio trazer as boas notícias para a restauração dessas igrejas que, com certeza, fazem rica a nossa cultura e a nossa história. Olha, Laranjeiras, eu falo mais daqui a pouquinho. Vou botar Marcos Couto. Marcos, agora 6h28, Marcos. Seis e 28, Gilmar. E agora retornamos aqui a falar ao vivo do Palácio de Despachos com o governador Belivaldo Chagas, justamente sobre essa reunião emergencial referente à greve, paralisação dos caminhoneiros. Governador, o senhor tinha chamado a atenção referente à saúde, à questão de abastecimento de água. Em que ponto no abastecimento de água? Olha, são serviços essenciais. Às vezes a gente fica sem querer observar as coisas. A DESO, por exemplo, precisa ter a garantia de levar os produtos químicos para as suas estações de tratamento da água. Senão a população não vai receber uma água de qualidade. Quer dizer, tudo isso tem que ser garantido. Por isso que a gente fez essa convocação, por isso que a gente vai baixar esse decreto. Eu não ficaria tranquilo um final de semana, enquanto governador do estado, se eu ficasse sem fazer nada no dia de hoje. E a população, como é que fica? Vai ficar desabastecida? Vai ficar sem ter o conhecimento do que está acontecendo? Então, foram medidas que foram tomadas e que serão tomadas também a partir da edição desse decreto, que vai garantir o abastecimento de combustível, vai garantir toda a condição de transporte de medicamentos, de insumos, enfim, de alimentação para os presídios, garantir os serviços mínimos necessários. Se isso perdurar, a partir de segunda-feira, Gilmar, a gente pode suspender serviços não essenciais, mas sempre com o objetivo de garantir serviços essenciais para a população que não pode ficar sem ser olhada. O governador tem que ter a responsabilidade, por isso que suspendi tudo. Hoje eu tinha um evento no município de Tubias Barreto, hoje eu estaria dando ordem de serviço para asfaltar ruas em Indiaroba, suspendi tudo. Porque como é que a população vai entender? Enquanto corre o risco de faltar combustível numa viatura da polícia, eu vou estar num comboio preocupado em dar ordem de serviço de obra, não. A obra fica para depois. O que importa agora é o serviço essencial.
Voltamos aos estúdios com o Gilmar. Pois não, Gilmar? Aquela pergunta que lhe fiz aqui, resumindo. O presidente da República também quer que os governadores em seus estados, eles mandem para as assembleias legislativas projetos reduzindo o ICMS. O senhor pretende fazer isso em Sergipe? Não é o momento de discutir isso. O presidente da República precisa ter responsabilidade de resolver o problema que ele criou. O problema está na política errada de preços que ele adota para corrigir os combustíveis, normalmente vinculado ao aumento do dólar. O problema do governo federal e da Petrobras é um problema dele, portanto ele resolva isso. Não é simplesmente chegando e tirando recursos da CID, tirando recursos do ICMS e sacrificando as finanças dos estados e as obrigações que nós temos. Discutir, se discute tudo. O que for possível para fazer, faremos para beneficiar a população como um todo. Agora, sacrificar o governo do Estado em detrimento de uma política errada adotada pelo presidente Temer, jamais. Vamos discutir, sim, vamos dialogar, sim, vamos conversar, sim. Agora, imposição do seu Temer eu não vou aceitar, não. De maneira alguma, Gilmar. O senhor pretende usar a força policial do Estado, se entender ser necessário, para pressionar os caminhoneiros a liberar a passagem de caminhões-tanque? Em hipótese alguma, pressionar a polícia do Estado para paralisar esse movimento que está aí, não. A gente pode reforçar, colocar a polícia do Estado para manter a ordem se preciso for, mas sem pressionar quem quer que seja. Repito, o problema é dele, ele bota a Força Nacional, bota o Exército, bota a Polícia Federal, bota quem ele quiser. Resolva seu imbróglio. Não traga essa situação para o colo, não coloque no colo dos governadores, não. Agora, claro, para manter a ordem, nós estaremos a postos. É obrigação, sim, do Estado. Eu quero, sim, usar a Polícia do Estado para garantir, se for o caso, a abertura de um posto de combustível para abastecer ambulâncias e viaturas. Eu quero utilizar a força da Polícia do Estado para, se preciso for, Gilmar, acompanhar um caminhão-tanque para ir a uma distribuidora, buscar combustível, abastecer aqui o posto e deixar aquele posto reservado para atender as ambulâncias e as viaturas. Agora, utilizar a Polícia do Estado para reprimir o movimento que está posto hoje no país até certo ponto com razão, em hipótese alguma. É um outro assunto, mas o senhor me permita, no início da semana, com 2 militares reformados, nós fomos ao Palácio de Despachos e já protocolamos um documento com sugestões, com alternativas para que os reformados possam ter os direitos que se reclamam hoje assegurados. O senhor pretende dar uma resposta aos reformados militares quando? Gilmar, eu recebi aqui no gabinete com um grupo de militares reformados, você pediu audiência para tratar desse assunto, fiz questão de recebê-lo juntamente com um grupo de policiais, já recebi também o ofício que você protocolou, já encaminhamos para a CEPLAG, para a Procuradoria-Geral do Estado, e assim que eu tenha o impacto financeiro e a resposta jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, eu prometo a você que estaremos reunidos. Se não no decorrer da próxima semana, já que teremos aí um dia santo, uma quinta-feira, e isso poderá acontecer tranquilamente na primeira semana de junho, tenha certeza disso, que eu contactarei com você. Quando o governo pretende dar uma resposta aos empregados concursados das fundações, especialmente aí falando a Fundação Hospitalar de Saúde, mas não apenas a Hospitalar de Saúde, que inclusive em comissão estiveram com o senhor esta semana? Tivemos uma conversa com a comissão aqui, uma conversa boa, uma conversa transparente, onde chamei o atual presidente da Fundação Hospitalar. Ele fez questão de formar uma nova comissão com a participação também de representantes da Fundação para que a gente agilize esta conclusão do parecer que está sendo elaborado pela Procuradoria-Geral do Estado, com o objetivo de encaminhar um projeto de lei à Assembleia Legislativa e dando assim garantias aos servidores da Fundação Hospitalar. Mas o principal, Gilmar, foi o seguinte: eu garanti aos servidores da Fundação Hospitalar que nada absolutamente será feito sem que a gente dialogue, sem que a gente converse, sem que a gente comunique aos funcionários, aos empregados, aos servidores da Fundação Hospitalar. Não vamos tirar ninguém sem se discutir, sem conversar. Tudo será feito a partir do diálogo que nós vamos manter o tempo todo com todos que fazem a Fundação Hospitalar do Estado de Sergipe. Voltando então aos efeitos dessa greve dos caminhoneiros. O Sindicato dos Postos de Combustíveis já informa
que hoje, nesse momento, em torno de 70% a 80% dos postos em Aracaju já estão sem operar, ou seja, sem combustíveis. E que, sem liberação de rodovias, até o final da noite, nós poderemos não ter mais postos de combustíveis em Aracaju funcionando, ou seja, vendendo combustíveis. Isso pode parar o funcionamento de viaturas da Polícia Militar, ambulâncias do SAMU? É exatamente por isso que nós estamos baixando esse decreto emergencial. Porque com esse decreto eu terei força e cobertura legal para que a Polícia Militar, utilizando-se, portanto, do meio legal, possa acompanhar um caminhão-tanque a qualquer distribuidora aqui no estado de Sergipe, buscar combustíveis, escolher 2 ou 3 postos, como disse a você, para que eles fiquem abastecendo as viaturas e as ambulâncias. Todas as medidas estão sendo adotadas nesse sentido. Eu não deixarei o gabinete hoje enquanto não tiver com tudo isso definido. Interrompi a reunião para conversar com você, para dar satisfação à sociedade. Lhe agradeço, Gilmar, por isso. Agradeço também ao Marcos Couto, que esteve aqui. A gente não podia deixar de atender o Marcos Couto, senão você ia puxar as orelhas do Marcos Couto. E, afinal de contas, seu programa existe para isso, para prestar o serviço que você presta à sociedade. Fiquem certos de que não sairei do Palácio hoje enquanto não deixar tudo devidamente arrumado, enquanto não deixar o decreto publicado para que a gente dê garantia à população. Governador, a minha última pergunta. O senhor vai enfrentar nos próximos dias críticas em razão de uma revisão que vai ter que fazer no seu estado de saúde, problemas anteriores que necessitam de uma revisão. O senhor vai fazer essa revisão em São Paulo, em razão disso, porque também o presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, vai estar viajando. O presidente do Tribunal de Justiça, Cesário Siqueira, vai assumir o governo do estado por 5 dias. O senhor vai enfrentar a pergunta que já antecipo agora. Por que o senhor vai fazer essa revisão em São Paulo e não no Hospital de Urgência de Sergipe? Porque trata-se de um tratamento de saúde que não existe no Hospital de Urgência de Sergipe. É um problema de pele. Eu tive um carcinoma basocelular, aliás, 3 sinais, e eu retirei no hospital em São Paulo. Por que fiz isso? Repito, eu fiz um exame chamado dermatoscopia digital do corpo total, que não se faz em Sergipe, e detectou-se lá, portanto, que tinha 3 sinais com câncer de pele, que é o CBC. Graças a Deus, um câncer normal, não precisa nem tomar a medicação, você retira o sinal e vai para casa. Gilmar, eu pago um plano de saúde. Eu vou a São Paulo na próxima quarta-feira e voltarei na segunda-feira à noite com passagens pagas com recursos próprios. Eu não estarei recebendo diárias do governo, portanto, acho que nada mais do que natural. Gostaria sim de fazer todo o tratamento aqui e, aliás, lhe digo mais, quando foi detectado esse problema em São Paulo, a biópsia eu fiz em Sergipe, eu não fiz em São Paulo. Eu procurei uma médica dermatologista aqui em Sergipe, recebi a orientação da médica de Sergipe no sentido de que eu fosse fazer este tratamento em São Paulo, porque é um tipo de cirurgia que não se faz aqui. Você vai tirando ali aquele sinal e vai tirando material e, no mesmo momento, você lá no centro cirúrgico, você vai fazendo um exame até você ter a garantia de que toda aquela área ali está totalmente extirpada daquele local para não ter o perigo de retornar à doença. Portanto, foi uma orientação que recebi. Mas a biópsia eu fiz aqui. Inicialmente eu contactei com o médico aqui, mas recebi a orientação, ela me fez um encaminhamento para que eu fizesse, inclusive, este procedimento cirúrgico no AC Camargo, em São Paulo, que tem toda uma ala de atendimento de câncer de pele. Eu não estou apenas cuidando da minha saúde, mas com toda tranquilidade eu diria, se fosse um exame que pudesse fazer em Sergipe, eu faria aqui. Mas ainda não temos em Sergipe esse tipo de exame, que, aliás, não é um exame que se faz de forma fácil. Mesmo em São Paulo, Gilmar, há uma dificuldade para marcar esse exame. Não é nem um exame caro, não, porque ele custa em torno de R$ 1.300, R$ 1.400, mas é um tipo de exame, repito, que, infelizmente, não se faz em Sergipe. Fiz o exame lá, fiz a biópsia aqui, fui fazer a cirurgia lá, porque é um tipo de cirurgia que não se faz aqui, se faz da forma mais simples, e por isso estou retornando, porque eu fiz em abril do ano passado, Gilmar, e teimosamente, porque às vezes a gente deixa de cuidar da vida da gente para cuidar dos afazeres, eu sequer retornei a São Paulo para fazer a revisão. Preferi fazer a revisão com a minha médica aqui em Sergipe. Mas há uma recomendação de que eu retorne.
Eu fiz exame em 187 sinais do meu corpo. E lá tem um CD gravado que ia ter que acompanhar a cada ano. Quando volto agora para fazer esse exame, vai haver uma comparação dos sinais que foram investigados o ano passado, esses mesmos e outros mais poderão ser investigados agora. Se tiver algum problema, você de novo se submete a um processo cirúrgico. Isso também se dá, Gilmar, em função da minha teimosia. Eu sou branco, né? Cor muito clara. E tenho mania de ir para o sol e não botar protetor solar. Portanto, aproveitando aqui, eu vou dar um conselho a quem nos assiste nesse momento. Não deixe de usar o protetor solar para o seu bem, para o bem da sua saúde. Eu deixei de usar e acabei adquirindo esse câncer de pele, que graças a Deus não é grave. Tirei, estou curado, mas estou acompanhando, porque se aparecer de novo, eu tiro. Nada de sinal cancerígeno no meu corpo. Meu caro Marcos, agora você. Obrigado, Gilmar. Governador, para finalizar, eu sei que você está com uma reunião aí com os secretários. Qual a possibilidade de convocação daqueles excedentes peritos? A informação é que só restam 15. O senhor já anunciou que agora em junho e julho haveria uma convocação de 35 policiais para reforçar a segurança de Sergipe. Existe a possibilidade da convocação desses 15 que estão excedentes? Há essa possibilidade? Você está se referindo peritos. ao perito ou ao agente policial civil? Peritos. Bom, eu confesso a você que não tenho informação de que a gente tem ainda peritos a serem convocados. Se houver ainda e houver também a necessidade, assim faria. Eu sei que há necessidade de convocação de agentes policiais, da Polícia Civil. Nós convocamos 50, mais 15 e até o final de junho vamos convocar mais 35 para fechar um total de 100. Se ficar faltando, parece que mais uns 20 ainda, lá para o mês de agosto a gente chama o restante. O governador, me permita mais uma vez, Gilmar gostaria de voltar a conversar conosco. Pois não? Bem que isso sobre agentes da Polícia Civil concursados que foram treinados na Cadepó, Academia da Polícia Civil. O senhor pretende terminar de convocar a todos que ainda aguardam convocação este ano? Sim, com certeza. Nós vamos estar fechando 100 agora no final de junho. Parece-me que de um total aí de 120, 130. Quem chama 100 não pode deixar de chamar os 30. O governo sempre disse que chamaria. Se não fosse verdade, nós não teríamos prorrogado o concurso como prorrogamos através do então governador Jackson Barreto. E já que existe esse pessoal preparado, nós vamos sim chamar todos até o final desse ano. Se possível, até o mês de agosto, mas garantido está, portanto, 15 agora chamamos essa semana, mais 35 em junho, e aí, conforme se comporte aí as finanças do Estado, a gente pode chamar todo o restante no mês de agosto e setembro. Governador Belivaldo Chagas, muito obrigado pela sua entrevista e agradecer também a assessoria de comunicação do Governo do Estado, na pessoa do Salles Neto, que é o secretário de Comunicação Social. Quando o fato acontece, a notícia aparece com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Alain McLaren, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Você já sabe, absoluta, primeira mão, resultado dessa entrevista exclusiva com a governadora do estado, entrevista ao vivo. As aulas da rede estadual estão suspensas, ou seja, não haverá aula na rede estadual na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira, perdão, o meu refluxo. Na próxima segunda-feira. Na terça, tudo vai depender de como a greve dos caminhoneiros ela se desdobrará no domingo, amanhã e também na próxima segunda-feira. Uma outra informação que é importantíssima. O CETRANSP, que é o Sindicato das Empresas de ônibus, diz o seguinte, que amanhã, sábado, nós teremos em torno de 70% da frota de ônibus na Grande Aracaju. Mas que, se não houver liberação de rodovias, ou pelo menos entrega de combustíveis, Aracaju, Socorro, a Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, os municípios da Grande Aracaju podem ficar sem ônibus já no próximo domingo. Assalto na Universidade Federal de Sergipe, lá no Colégio de Aplicação. Hoje, coloque no ar. Nos últimos dias, são constantes os relatos de furtos e assaltos que ocorrem aqui dentro da Universidade Federal de Sergipe.
E hoje a nossa equipe foi chamada por esses rapazes que aqui trabalham como motoristas de táxi, ficam aqui na porta da universidade. E hoje teve um assalto que foram vítimas 2 crianças do Colégio de Aplicação. O que de fato aconteceu? O que as crianças relataram para você, o Pedro? Infelizmente, a insegurança dentro dessa unidade da Universidade Federal de Sergipe está muito grande. Entra qualquer pessoa, sem identificação nenhuma, sem revista nenhuma. E aí os adolescentes que vêm para a escola e até os estudantes estão à mercê da insegurança. Hoje mesmo foi uma criança assaltada por 2 meliantes que aí entraram 7h30 da manhã e tomaram o celular dele. E aí fica difícil, porque todos os dias estão constantes, diariamente, dia, tarde, noite, não tem hora e nem tem dia para eles entrarem e assaltar, né? E fazer os assaltos. Vale ressaltar de que a Universidade Federal e o Colégio de Aplicação não estão funcionando. Talvez as crianças, por não saber desse fato, vieram para o colégio e ao chegar aqui foram abordados por 2 meliantes. Temos aqui ao lado também o Magal, outro motorista. Ô Magal, o que você observa aqui, você que trabalha aqui, a constância de assaltos, a mão armada e mesmo furto de veículos aí dentro da universidade? A semana passada houveram 2 assaltos. 2 meliantes trancaram os alunos em sala de aula e levaram o celular. Isso é normal, comum acontecer aqui nessa universidade. Nós chamamos a atenção da segurança pública que tome providência. É isso que está acontecendo. Vejam bem, a Força Militar, a Polícia Militar e a Polícia Civil pode agir aqui nas cercanias, por lado de fora da Universidade Federal. Por se tratar de um órgão federal, aí cabe à Polícia Federal. Nós vamos apurar o que pode ser feito, como está o andamento das investigações, porque aqui é assim, informação objetiva e dinâmica. Nelson Roberto para o Cidade Alerta Sergipe. Olha, parabenizar aqui os meus queridos Douglas Magalhães e Joana, que estão fora do país. Joana foi visitar uma parente fora do Brasil e foi com seu esposo Douglas Magalhães, que está de férias. E os dois completam hoje 28 anos de casados. 28 anos de relação matrimonial. 28 anos de amor que já tinha começado antes, nos tempos de namoro. Um namoro que não se acaba. Parabéns a ambos. Eu vou ao intervalo e volto em 2 minutos. Me aguarde.